Boa noite, galera, tudo bem? Aqui é o Charles mais uma vez. Falei que eu ia passar uma mensagem de exortação, né? E nesse canal, né? Estudos Bíblia Sagrada. Tenho passado por umas dificuldades aí, enfim, né? Tanto comigo, aqui em casa, e eu... no modo que eu posso, eu estou postando vídeo, tá? Como eu tinha falado que eu ia passar uma exortação, né, de encorajamento, enfim, né, na nossa vida espiritual, né, aqueles que querem seguir Cristo e se dizem cristãos, né. Então eu venho trazer uma mensagem, né, que eu acho legal, nos encoraja a servir a Deus, a mudar a nossa vida, né? E como Cristo sempre falou nas parábolas dele, né, demonstrando o joio, a diferença do joio, o trigo, a diferença da carne, do espírito, dos filhos de Deus, dos filhos do diabo. E hoje existe no mundo, né? Isso é real, né? O joio, o trigo, as obras da carne, as obras do espírito, os filhos de Deus, os filhos do diabo. Isso é real. A gente consegue ver com os nossos próprios olhos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. E aí, para que vocês façam essa pergunta e tipo assim, reflitam na vida de vocês, e principalmente baseado naquilo que você vê nas escrituras e naquilo que você vê Cristo como o exemplo, que é o autor e consumador da nossa fé, né? Do nosso mestre. E a pergunta fica: somos filhos de Deus ou do diabo? Quem é o nosso pai? É Deus ou o diabo? E eu quero trazer essa exortação baseado em João 8, 31, 47, que é mais ou menos esse debate que ele entra, né? Os líderes religiosos, os judeus, né? Principalmente, eu acho que os fariseus, os saduceus, né? Os líderes, né? Que se estavam dizendo ser filhos de Deus, que é o pai de Jesus, né? E de Abraão, enfim, né? Mas que Jesus falou que realmente eles não conheciam Deus, né? Que verdadeiramente, né, o pai deles era o diabo. E baseado no que Jesus falou isso? Baseado nas ações deles, né? Que eles mentiam naquilo que eles afirmavam, né? E estavam praticando tudo ao contrário daquilo que eles diziam, né? Que seguiam, baseado na lei, né? Na palavra de Deus e no próprio exemplo, que é o próprio Deus, né? Quem é o seu pai demonstra de quem tu é filho, ou tu, filho, demonstra quem é teu pai. E Jesus falou isso, né? E é legal que a gente vai entrar nesse trecho, né, para a gente poder refletir na nossa vida como seguidores de Cristo, né? Como tendo o Pai de Cristo, o Deus de Cristo, como o nosso Pai e o nosso Deus, tá? Então, que vocês deixem um like, né? Se inscrevam no canal, compartilhem o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? E que isso venha a crescer, iluminar a vida de vocês crescer cada vez mais na verdade, né? Longe do mundo religioso, longe desse que é um engano, né? Pessoas enganando os ministros de Satanás, né? Que realmente estão pregando mais o mundo, mais a carnalidade, né? Que é a santidade e a justiça. Tá bom? Vamos lá então. Então eu vou seguir com o título que eu botei, né? Somos filhos de Deus ou do diabo? Quem é nosso pai? Essa parábola do joio, Mateus 13, 36, 46, mostra mais ou menos isso, né? Nascemos de Deus porque cremos em Jesus. Que nem diz, né? Cristo nos tornou dignos, né? Que nem diz no Evangelho de João, né? No início, né? Sermos chamados filhos de Deus. Mas isso, pelo quê? Por causa da sua palavra. Isso João, capítulo 1, versículo 12 a 13. Fala isso. Que nos livra, assim, das obras do pecado, para fazer, assim, as obras de Deus, o nosso Pai, que é João 8, 31, 47, que daí Jesus vai debater isso, né? E assim sejamos como Ele. Mateus 5, 43, 48.
Então esses trechos demonstram, né, quem são os filhos de Deus e como isso acontece e por quem isso acontece, né, que é a obra do Espírito de Deus, que é a palavra de Deus, né, isso por intermédio do nosso Senhor Jesus, Yahushua HaMashiach, né. E as obras da carne e os frutos do Espírito demonstram isso, né, como Paulo fala lá em Gálatas 5:17 23, né, que as obras da carne são conhecidas no sentido do quê? Que tu conhece, tu consegue ver isso, né? Que nem a gente vai lá, Gálatas, né? Vai em Gálatas lá, certo? Gálatas, acho que é 5. Ele vai falar. As obras da carne não surtam, mas eu afirmo, andai pelo Espírito e nunca satisfareis os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que a gente não consegue fazer aquilo que a gente quer, né? Até porque a gente faz ou a vontade do Espírito ou a vontade da carne, né? Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estáis assim debaixo da condenação, da lei, porque a lei ela foi feita por causa da carnalidade. Então a lei condena a carne. É por isso que Cristo veio em carne. Né? Que nem diz Romanos, né? Romanos 8, acho que é. As obras da carne são evidentes, a saber. Então a gente conhece isso, a gente sabe, a gente vê tanto na nossa vida, antigamente, né? Algumas coisas hoje, né? A gente vê no mundo, né? Consegue ver realmente as pessoas, né? Que é o quê? A imoralidade, né? A impureza, a indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades, ciúmes, ira, ambição, egoísta, discórdias, partidarismo e inveja. Bebedeiras, orgias, que é festas, né, dissimuladas, enfim, né, como o carnaval, né, e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos preveni, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus, porque são filhos do Satanás, filhos do diabo. Mas o fruto do Espírito é o quê? É tudo ao contrário daquilo que ele citou até agora. É o quê? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Por quê? Porque tu não anda na carne, tu anda no Espírito, na lei do Espírito da liberdade. Os que são em Cristo Jesus crucificaram a carne, juntamente com o quê? Com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que é o, infelizmente, estava acontecendo, que era o problema da falsa doutrina entre os Gálatas, principalmente entre os judeus. Então isso aqui demonstra muito aquilo ali que a gente vai abordar. Tá? Esse caráter de Jesus, que é o Espírito, e o caráter dos judeus, dos líderes religiosos, né? No contexto ali, né? A carnalidade deles, que é totalmente contrária a Moisés, né? A Abraão e a Jesus. Que demonstra assim que eles não são pai de Abraão e nem pai de Deus. Beleza? Então tá. Então a gente vai voltar lá em João, né? Que é João. Deixa eu ver qual é João. Acho que é João 8, isso? Certo? 8. 8. Tá. Então, falando do contexto de João, tá? Pra gente abrir. Então, Jesus ele entra num debate depois que ele, no início do capítulo, ele intercede, enfim, de uma mulher pecadora que foi pega em adultério, né? E realmente esse trecho dizem, né, que é meio duvidoso, enfim, né? Mas uns têm uns manuscritos antigos, outros não, enfim, né? Mas ele é legal para te poder refletir, porque realmente ali, quando eles trazem a mulher, eles não têm testemunhas, até porque o homem não está junto. Porque né, lá na lei de Moisés fala que os dois têm que ser pegos juntos. Tem que trazer o junto, os dois. Né? Até porque tu pode inventar isso e dizer lá que um veio, outro viu, né? E condenar alguém, certo?
Mas Jesus debate isso, enfim, né? Fala em questão de julgar quem não tem pecado, enfim, né? Aí essa mulher, eles realmente deixam ela, né? Até por causa dos próprios pecados deles, né? Até porque se fosse assim, nós tinha que todo mundo ser apedrejado. Mas enfim, então Jesus ele entra nesse meio desse capítulo em questão de falando quem é ele, né? O pai já tinha falado dele e a própria vida de Jesus, os atos dele, o que ele pregava, enfim, confirmavam, testemunhavam que ele era o Messias, né? O Filho de Deus. É isso que é o contexto, né, dele falar, desse ele dizer ser o Messias, porque o Messias do Antigo Testamento, do qual ia vir, né, ele era o Filho de Deus. Então Jesus estava se dizendo ser ele, o príncipe, o rei de Israel, o Filho de Deus, o Messias, ungido. Mas eles viam diferente. Isso por causa da carnalidade deles, da mente deles, de tudo que eles ensinavam que era totalmente distorcido. Então eles viam as coisas totalmente diferentes e a própria vida deles, né? Por isso que eles não reconheceram Jesus, né? Até porque eles não andavam conforme a palavra de Deus e na verdade, né? E Jesus combateu isso, demonstrando que eles não eram realmente. Então chegou nesse ponto, né? Desse confronto com Jesus, né? Desse dizer filho de Deus e de Abraão. Então quem nós somos? Se isso for combater, né? No sentido desse trecho, né? Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo? Então, o Filho de Deus se manifestou para acabar com as obras da carne, a saber, as obras de Satanás. Isso está em 1 João 3, 7 e 10. De que? Transformar nossa vida e matar nosso velho homem. Para a gente viver uma vida agora santa, né? E isso requer o quê? As obras da carne são manifestas pela lei e condenadas por ela. Romanos 3, 19 a 20 vai falar sobre isso, né? Mas a obra do Espírito, o que, que ele faz? Ele vivifica. Quer dizer, ele nos dá vida, a palavra de Deus nos dá vida. Né? Como João fala, né, na carta de João, a primeira pista de João, a palavra é vida, a vida estava com Deus, veio esse mundo. E 2 Coríntios 3, 6, que é a palavra vivifica, nos dá vida. E o verdadeiro judeu não procede assim da lei, mas do Espírito, cujo o louvor não procede dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 29. Então essa é a realidade dessa nova transformação, desse processo que Deus, por assim dizer, nos torna filhos dignos, né? Filhos de Deus por Cristo Jesus. Não pela lei, não pela circuncisão, não por um esforço de alguém ou nosso, mas pela fé em Cristo, feita assim essa transformação pela palavra de Deus na nossa vida. Né? Então no versículo 8, 31, 32, quer dizer, permanecer nas palavras de Jesus significa aderir ao seu ensino, orientar a vida por ele. O poder com que ele falava já levava alguns dos seus ouvintes a crer nele. Mas ser discípulo é algo constante, é um estilo de vida. Olha João 2, 23, 25. Encontrando-se em Jerusalém para a festa da Páscoa, muitos que viram os sinais que ele fazia creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia todos. Ele não precisava que eles dessem testemunho sobre o homem, pois ele bem sabia o que é o ser humano. Então, o verdadeiro discípulo está em sintonia com a instrução do seu mestre e a aceita, não cegamente, mas com inteligência, né? Buscando, aplicando um conhecimento, né, da palavra de Deus, pedindo discernimento para Deus, sabedoria. A instrução do mestre torna-se a regra e prática do discípulo. Uma crença falsa mantém a mente das pessoas em escravidão, porém a verdade liberta a gente disso.
Se lembramos qual é o significado de verdade neste evangelho, onde o conceito é personificado assim no próprio Jesus, concluiremos que, para que seus discípulos conheçam a verdade, eles precisam não só ouvir as palavras, mas estar unidos com aquele que é a verdade. Versículo 8:33. A presente pergunta busca o esclarecimento das últimas palavras de Jesus. A verdade vos libertará. É o que Jesus falou para eles, mas ele não estava falando como um domínio romano, como uma coisa física. Uma coisa espiritual, que é o pecado. Pessoas que precisam ser libertadas estão escravizadas ou presas. Mas esses ouvintes de Jesus não têm consciência de estar em tal condição. 8:34, 36. Jesus, só voltando, é interessante quantas pessoas não se vê dessa forma, de escravas. Elas, não, eu estou bem, estou tranquila, eu não preciso de ninguém, né? Eu estou em Cristo, eu estou bem, estou seguro, não importa como eu seja, né? Ou que religião eu sirvo, ou que, enfim, né? Eu estou bem. Só que Cristo pede para a gente ver uma avaliação. E só através da fé em Cristo e ver Cristo como o nosso libertador nos liberta dessa escravidão. De 8:34 a 36. Jesus o faz ver que existe outro tipo de escravidão, além da sujeição social ou econômica, o qual era a visão deles, né? Que era em questão a Roma. Né? Tanto social como economicamente eles eram dominados por Roma. O pecado é um senhor de escravos, e é possível até as pessoas que se consideram livres sejam escravas do pecado. O ensino aqui é bem parecido com o de Paulo em Romanos 6. Né? Ele vai falar sobre a questão do pecado, a escravidão, a situação. E no versículo 35, provavelmente é uma parábola do que Jesus fala lá em João. Em João 8. Que é 35. O escravo não permanece para sempre na casa, mas o filho não permanece ali para sempre. Somente Cristo pode nos libertar. É aquele que tem o controle, aquele que é destinado a ter o domínio, ali, que está ali sempre, né? Do qual o escravo por si só não tem isso. Enfim, um escravo, não importa a quem ele pertença, não fica para sempre na casa do seu senhor. Com muita facilidade ele pode ser vendido, né? E uma outra pessoa, ele passa então a ser escravo de outra forma, de outra pessoa, enfim, ou relação ao pecado, de outras coisas. Tu sai de um, tu é escravo do outro. Então, para ti ser realmente liberto dessa escravidão, né? É só com um filho, porque o filho é diferente, né? E com um filho a coisa é diferente. Ele tem um lugar de direito na casa de seu pai. Quem é o filho sempre será filho. A gente vê em Gálatas 4, de 1 a 7. Né? Gálatas 4, 1 a 7. Contudo, afirmo que durante todo o tempo em que herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. Mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, como judeu, né? Para assim resgatar o que estava embaixo da lei, a fim de que recebêssemos o quê? A adoção como filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração, à nossa mente, né? A palavra, que é o Espírito,
de seu filho, que clama Abba Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e se és filho, é também herdeiro por obra de Deus. Legal? E João 1,12, que é um livro que a gente está meditando ali, né? O Evangelho de João. Do qual, se Deus permitir, eu vou continuar o estudo do Evangelho de João, tá? É 1,12, né? Falei. Isso. Irmãos, peço-vos que vos torneis como eu, porque eu também me tornei como vós. Não, aqui eu estou em Gálatas, não estou em João. Aqui, 1,12. Não sei por que, que ele não quer sair, tá? Não sei se é a internet. Não, agora foi. Agora foi. Aqui. Tá. João 12. Isso aí. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, quer dizer, o direito, a dignidade de se tornarem filhos de Deus. Aquilo que a gente estava falando. Versículo 8, 37 e 38. Jesus concorda com o fato deles serem descendentes de Abraão. Em sentido natural, realmente os judeus ali, eles são descendentes de Abraão, pelas tribos, né? Porque veio de Abraão, né? A descendência, os filhos, enfim, né? Então Jesus concorda com isso, realmente, né? Em sentido natural. Mas ele continua dizendo que o relacionamento moral é mais importante do que o natural. E por isso, os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que seguem o seu exemplo de obediência à palavra de Deus. Diferente deles que queriam matá-lo. Assim mostrando que a palavra não estava neles por sua o quê? Desobediência a Deus. Então Jesus ele é muito enfático, porque Abraão ele nunca fez isso. Não tem esse sentido de matar, de homicida, como eles estavam tendo. Então isso não é o caráter de Deus. Né? O Filho de Deus não faz isso. O filho do diabo, sim. Ele é homicida, que nem Jesus fala. Vocês são filho, ele é um homicida. Ele é um assassino. Ele é um mentiroso. Ele distorce as coisas. Isso demonstra pelas atitudes de vocês de quem vocês são filhos. Então a gente consegue ver muito nitidamente, né, pelas atitudes, né, o que está no coração, que nem Jesus falou muito disso. Né? Se Deus permitir, eu vou fazer uma exortação sobre o coração, né, e isso é muito importante. Acho que a coisa mais importante da nossa vida é o nosso coração. Não estou falando do coração físico, e o coração, na verdade, ele é a vida, né? Quer dizer, por isso que ele é chamado de coração, mas quer dizer o quê? A nossa mente. Tá? Então vamos lá. Beleza. A afirmação de Jesus de que ele fala as coisas que ouviu, né? Lá diz que tem uma outra tradução, mas Jesus fala aquilo que ele ouviu. Então aquilo que ele ouviu é aquilo que ele vive, né? Que está na vida dele. E eles estão falando, eles estão fazendo aquilo que eles ouviram do pai deles e estão praticando isso. Então demonstra que está no coração deles. Né? Jesus afirma Jesus de que ele fala as coisas que ele ouviu na presença do pai. Repete assim a sua linguagem em 6,46. Aquele que vem de Deus, este o tem visto. Quer dizer o quê? Porque demonstra que ele conhece Deus pelo ser dele, de como ele vive, de como, porque Deus conduz a vida dele. A verdade que ele ensina é celestial, mesmo sendo apresentada à aceitação de homens. Mas ninguém pode falar de realidades celestiais, a não ser alguém que veio do céu e que compartilha com seus ouvintes na terra o que viu e ouviu. Que é capítulo 3, 11 e 13. Que é de João. Em verdade te digo que não dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei as coisas terrenas e não credes, como quereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu,
o Filho do Homem. E que as suas próprias ações estavam de acordo com o caráter de seu pai. E que as ações deles estavam segundo o caráter do pai deles, que é o diabo. Né? E é interessante esse capítulo 3, 11 e 13, que demonstra muito o conceito religioso hoje. Eles falam muito da Bíblia, muito, só que o sentido celestial que é por trás das escrituras, eles não ensinam. Por quê? Porque a mente deles, por isso que eles distorcem as escrituras, inventam regras, inventam ideias, né? Escrituras fora dos seus contextos. Isso por quê? Porque a mente deles não é espiritual, é carnal. Por isso que eles distorcem as coisas e manipulam as escrituras. Os líderes religiosos de hoje, de tudo que eu estou falando, de todas as religiões, né? Isso voltado ao cristianismo. Né? Então é legal, tu consegue perceber isso. Né? A mente deles é carnal. Né? Coisas básicas das escrituras, eles vão saber explicar. Não matará, enfim, coisas históricas das escrituras, coisas que é nítidas, né? Eles vão conseguir explicar. Agora, falando de coisas espirituais, coisas que realmente somente tu estando em contato com Deus tu consegue explicar, que daí tu não consegue sair discernir, não consegue distorcer a escritura, e isso eles não têm, que a mente deles é carnal. E foi isso que Jesus debateu muito com Nicodemos quando ele encontrou com ele de noite. Né? Falou para ele, ó, tu é mestre em Israel e tu não entende dessas coisas que eu tô te falando, que são coisas físicas. Né? Imagina se eu te falar de coisas espirituais, que na verdade era para eles entender. Né? Beleza? Tá. Então, somos descendência. E aí eles falam, somos descendência de Abraão. Então é legal que eles falam que eles eram filhos de Deus. Mas o verdadeiro judeu, filho de Deus, é aquele que é circuncidado o coração, que tem uma vida voltada para Deus. Não baseado em coisas naturais. Isso é legal. E isso hoje a gente também pode ser. E é legal outro sentido também. Descendentes de Abraão. Quem que é o verdadeiro descendente de Abraão? É aquele que é natural ou aquele que é espiritual? Porque esse é o argumento que eles dão. Ali, não, hoje também, né? E no tempo de Jesus. Só que Gálatas 3:29 fala quem são os descendentes de Abraão, verdadeiros. Quando a gente vai lá em Gálatas 3:29, e é legal que esse Gálatas 3 é baseado nas falsas doutrinas que estavam vindo no meio dos judeus, no meio, né, convertidos, no meio dos cristãos, né, gentios. E é 3, eu acho que é. Deixa eu ver. É 3:29. Ele vai falar lá, ó. Se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, para ser descendência de Abraão, você tem que estar em Cristo. Porque os que são verdadeiramente descendentes de Abraão são aqueles que vivem pela mesma fé que Abraão viveu. E essa fé é só em Cristo que nos realiza isso. Aí nós vamos ser descendência de Abraão. E aí a gente vai ser o quê? Herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Beleza? Voltando. Capítulo 8, 39 a 41, a parte A do versículo. Né? Pode ser que eles não tenham entendido, então, imediatamente o que Jesus queria dizer com a referência ao pai deles. Né? Quer dizer, o diabo. Né? No entanto, eles afirmam, como qualquer judeu faria, até hoje eles fazem isso, né? Que Abraão é seu pai por excelência. Que nem dizem, né? Nosso pai Abraão. É a maneira comum de um judeu referir-se a Abraão. E compare com Moisés, nosso mestre, o nosso rei Davi. Então, eles têm muitos esses argumentos judeus, né? Nosso rei Davi, nosso mestre Moisés, nosso pai Abraão. Mas agora Jesus insiste abertamente na verdade do que
de que parentesco moral eles tinham, né? Que é o que interessa. Ter intenções criminosas contra alguém que lhe transmitiu a verdade de Deus não é característica dos filhos de Abraão. Abraão recebeu a palavra de Deus com alegria e obedeceu às suas ordens. Quando alguém foi até Abraão. Então, foi o caráter de Abraão: receber Deus, a palavra de Deus, obedecer a um enviado dele, do qual realmente a gente está falando de um anjo, né? Mas Jesus se apresenta como um intermediário de Deus entre nós, né? E eles estão agindo ao contrário. Como Jesus debate muito, ele fala muito isso, né? Quando ele chora até por Jerusalém, né? Pelo povo judeu, que muitos profetas, muitos foram enviados e eles matam eles. Então isso demonstra o caráter, né? Por isso que Deus rejeitou, né, os judeus e eles acabaram rejeitando o próprio Messias, né? Isso por causa do caráter deles, do pai que é o diabo. Beleza. Tá. O próprio Deus confirmou isto. A gente vê em Gênesis 26:5. Ele fala lá: Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Está em Gênesis 26:5. De forma alguma, o pai deles, aquele que serve de modelo para suas ações, é alguém muito diferente de Abraão. Abraão é o nosso pai. E como a gente viu em Gálatas, né, a gente é descendentes de Abraão por causa de Cristo, estar em Cristo, por causa da fé, né? E Romanos 4,16 vai falar sobre isso também. 4,16 eu acho que é. Por essa razão, a promessa procede da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja confirmada a toda a descendência, não somente aos que são da lei, mas também aos que são da fé, que Abraão teve. Ele é pai de todos nós. Como está escrito: eu te constituí pai de muitas nações, que é gentios, fora o povo judeu, né? Perante aquele no qual ele creu, a saber, no Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem, como se já existissem. Acho que é até aqui, né? Isso. Então tá. 8:41b. Mesmo se Jesus não aceitasse a alegação de que eles eram filhos de Abraão, certamente não negaria que eles eram filhos do Pai Celestial. Então é legal que ele faz um argumento, né? Eles entram como pai Abraão, Jesus debate isso e fala que não, daí eles vão, mas Deus é o nosso pai. Então, como é que ele vai negar isso? Como é que ele vai ter um argumento, né? Como a gente vai dizer para as pessoas, Deus não é o seu pai? Hoje é um Deus universal, né, que aceita tudo. Deus é o pai de qualquer um, né? E mas baseado no quê? Porque você foi criado? Porque a vida vem de ti? A gente está vendo no trecho que não é baseado nisso, quem é filho de Deus. É baseado na moral, uma vida igual a dele, né? E tem como a gente participar dessa vida espiritual que Cristo nos dá através da fé. E aí a gente se torna participante da natureza divina de Deus. Isso está em Efésios, eu acho que que fala sobre isso. Né? Então ele. Tá, então vamos falar. A gente é pai, o nosso pai é Deus. Né? Então, mesmo se Jesus não aceitasse a alegação de que eles eram filhos de Abraão, certamente não negaria que eles eram filhos do Pai Celestial, de Yahuwah. Né? O próprio Deus tinha dito: Israel é meu filho, meu primogênito. Êxodo 4:22. Deus disse isso. Sou pai para Israel. Jeremias 31:9. Por isso eles protestaram contra a negação de Jesus de que ele era os verdadeiros filhos de Abraão. Isto era uma acusação de que a linhagem deles não era legítima e, consequentemente, de serem o quê? Bastardos. Podemos entender melhor essa defesa com a acusação posterior contra Jesus de que ele era o quê? Um samaritano. É o versículo 48. Ele era um bastardo, ele não era um judeu legítimo.
Então, os judeus e samaritanos disputavam entre si o direito de serem considerados israelitas genuínos. Os judeus lhes negavam esse direito, por causa da origem mista deles. Né? Não sabemos com certeza por que os samaritanos negavam aos judeus o direito de considerar israelitas genuínos, mas há vestígios de uma lenda que apresentava Caim como um fruto da sedução de Eva pelo diabo. Se alguns samaritanos acusavam os judeus de serem descendentes de Caim e não de Sete. Tá? O único filho de Adão que este gerou a sua semelhança, de acordo com Gênesis 5, versículo 3 a 8. Isso implicaria, então, diversas alusões no presente debate entre Jesus e os moradores descrentes de Jerusalém. Tá? 8:42, 43. Jesus, então, insiste em usar os termos pai e filhos em um contexto bem ético, familiar. Né? Filhos são aqueles que apresentam o quê? As qualidades do pai. Que é a tua base, tu é criado por ele. Os judeus com que ele estava discutindo diziam ser filhos de Abraão, no sentido físico, e de Deus por adoção. Jesus já lhes disse que dos filhos de Abraão esperava-se que façam o que o pai fazia, o que Abraão fazia. Agora ele não concorda que eles sejam filhos de Deus, porque não se pode ver o caráter de Deus, do Pai, neles. Por isso que Jesus falava, por isso que Jesus falou para Tomé, você vê o Pai. Né? Eu não me lembro se foi para Tomé, não me lembro quem é que queria ver o pai, eu não lembro de cabeça. Tá? Se é Felipe, eu acho, eu não me lembro, certo? Mas queria ver o pai, e ele disse, você está vendo a mim, você vê o pai. Por quê? Porque o pai, que nem muitos dizem, né? Que nem Jesus cita lá em, acho que é João 8, eu e o pai somos um, como se fossem unidos. Não, não é verdade. Aquele um, ele fala de comunhão com ele, unidade. Isso que a gente tem com Jesus e isso a gente tem com o Pai. É comunhão, unidade. E isso a gente só tem mediante o Espírito. O mesmo Espírito que atua em Deus, Jesus e nós. Que é o quê? O caráter moral, a santidade, a justiça. Tá? Então, isso que nos liga. Certo? Coisas que os judeus ou os fariseus ali não tinham. Beleza. Jesus já lhes disse que dos filhos de Abraão espera-se que façam que as obras que o pai deles fazia. Agora eles não concordam que eles sejam filhos de Deus, porque não se pode ver o caráter de Deus neles. Em sentido restrito, ele é o filho especial de Deus. As pessoas que se consideram filhos de Deus deveriam o quê? Reconhecê-lo, amá-lo, porque haveria de uni-los um sentimento de afeição o quê? Familiar. E isso diz João 5, 1 a 2 e João, a primeira epístola de João, né? E o Evangelho de João 14, 15. Quem ama um pai também ama os filhos desse pai, porque fazem parte da família. Tem unidade, são família. Isso a gente vê em João 5, 1, 2, João 14, 15. Né? Independente de ser filhos, refere-se ao filho por excelência ou qualquer outro membro da família de Deus. Como enviado pelo Pai, ele transmite a mensagem do Pai. Os verdadeiros filhos de Deus reconheceriam a mensagem de seu Pai nos lábios de Jesus. Como Natanael viu isso. Né? Mas essas pessoas claramente eram incapazes de reconhecê-la. Isto mostrava que eles não conheciam aquele que diziam ser seu Pai. Como hoje, todo mundo diz que conhece Jesus, serve a Jesus, conhece Deus, fala de Deus, só que realmente não conhece. Por quê? Porque a sua vida, as suas obras demonstram isso. E é isso que Jesus debateu. E é isso que hoje a gente consegue perceber e consegue analisar isso, tanto na nossa vida como no mundo. João 7, 28 a 29. Eles não conseguiam entender o sentido ou a origem do seu discurso, porque não podiam compreender o objetivo do seu verbo. Essa revelação do Filho enviado em que tudo ou mais estava incluído. Né? Eles não entendiam seu discurso verbal, que podia ouvir, porque não captavam a palavra, a mensagem transmitida,
que só podia ser somente assimilada por uma mente o quê? O problema era o quê? A mente espiritual. Por isso que Jesus disse, não tem como vocês virem a mim se o Pai não vier a vocês. No sentido de quê? Que o Pai estava guiando eles? Não, no sentido que o Antigo Testamento guiava as pessoas a Cristo. Como a lei de Moisés era um sentido que apontava para Cristo. Certo? Então tu seguia a lei, no final dela tu ia para Cristo. Não tem como. Isso o livro de Hebreus fala muito disso. Né? Que a lei era um meio que nos conduzia a Cristo. E como o Antigo Testamento era um meio que, se você estivesse nele, como Abraão esteve, como muitos, Abraão viu de longe a salvação. Né? Então, se tu estivesse mesmo no Antigo Testamento e seguindo fielmente isso, uma mente espiritual guiada pelo Antigo Testamento, você ia reconhecer Jesus de Nazaré como o Messias. Simples isso. Mas por que eles não conheceram? Porque realmente a mente deles não era espiritual. Eles não estavam unidos com Deus, o Pai, e não andavam conforme Abraão andava. Beleza? Olha, é interessante. Primeiro, eu vou trazer esse trecho de 1 Coríntios 2, 6 a 16, porque o contexto de 1 Coríntios é porque uma congregação era carnal. Então, era o problema de muitos problemas internos em Corinto, por causa da mente carnal deles. De rixas, de falta de amor, de injustiças, de imoralidade. Isso não demonstrava o caráter do pai, mas do diabo. Beleza? Então vamos ver lá se 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. 6, eu acho que é, né? 6. Isso? Opa. Isso, 6 a 16. Vamos lá. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros. Não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, no qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivesse compreendido, não teriam o que crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, que é a mente humana, né? São as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, está mesmo nas profundezas de Deus. Aqui o Espírito tem relacionado a mente, certo? A mente. Porque o versículo 11 vai demonstrar isso, que ele está falando da mente de Deus. Né? Pois quem conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? A mente do homem conhece as coisas do homem. Certo? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que compreendermos. Então você só vai compreender as coisas se tiver a mente de Deus. Senão não tem como. Não temos aqui, ó, esse texto deixa bem claro isso, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, que é o que hoje o mundo religioso tá muito, tá? Perdido, né? De pessoas fazendo videozinho, TikTok, enfim, um monte de coisa, né? Por causa aqui, ó, palavras ensinadas, sabedoria humana, não vem de Deus. Mas com as palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Isso aqui é o que? É você tendo contexto com seu contexto. Ó, o problema do mundo religioso é isso. Coisas fora do seu contexto, historinhas, né? Filosofia, coisas distorcidas. Por quê? Mente carnal, mente espiritual. Certo? O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las, pois é o quê? Compreendidas espiritualmente. A tua mente é carnal. Se que tu quer discernir coisas espirituais com a mente carnal, não vai dar certo, você vai distorcer, vai errar.
Então a sua mente tem que ser voltada pela mente de Deus, que discerne coisa espiritual com o espiritual. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor? E é interessante que eu falo coração, que é o espírito aqui. Aqui o trecho fala, ó, é mente do Senhor. Para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas nós temos o quê? A mente do ungido de Deus, o Messias. E a mente de Cristo, de Jesus Cristo, é a mesma mente de Deus. A gente consegue servir Ele e ter a mente dele, entender as coisas, reconhecer Cristo, reconhecer Deus, andar no Deus verdadeiro, mudado, porque a gente tem a mente. Deus nos torna, podemos conhecer a verdade. Beleza? Então, 8:44, 45. Como o versículo anterior, o relacionamento em vista é ético. Os inimigos de Jesus tinham tentado matá-lo, demonstrando assim ser incapazes de aceitar a verdade que ele trazia. Nos dois aspectos, eles deixaram claro que não eram filhos de Deus, mas do diabo. Deus é quem dá vida e é a fonte da verdade. O diabo destrói a vida e é o que? A fonte, o pai da mentira. Beleza? O que quer dizer a frase ele foi homicida? Desde o princípio. Olha em Salmo 103, 20. Opa. Bendizei ao Senhor, vós, seus anjos, poderosos em força, que cumpris suas ordens, obedecendo a sua palavra. Aqui ele está falando dos anjos. Então, ele foi homicida, porque ele não cumpriu, ele não obedeceu desde o início. Então, provavelmente que quando ele enganou nossos primeiros pais, ele trouxe a morte ao mundo e todas as nossas tristezas. Quanto a ele ser o pai da mentira, a primeira fase dele registrada não só põe em dúvida, mas contradiz abertamente o que Deus disse. Deus tinha dito: certamente morrerás. E a serpente disse: é certo que não morrerás. O que Deus diz é a verdade, e o que o diabo diz é mentira, porque contradiz a verdade. Nesse sentido, Paulo diz que os idólatras trocaram a verdade de Deus pela mentira. Seu Romanos 1:25, mostrando como o homem vive hoje. Ele troca as coisas que Deus merece ser glorificado, exaltado, e ele exalta as coisas. Ele exalta o mundo, ele exalta o homem, as pessoas. Então ele troca as coisas. Né? Em outra passagem, ele diz que aqueles que se recusaram a receber o amor da verdade, Deus vinha o quê? Então tu não quer a verdade, não quer seguir Deus, se tu não quer isso, Deus vai enviar o erro. Deus vai enviar a mentira. Porque tu quer isso, tu não quer a verdade, tu não quer, né, Deus. Então a operação do erro para que darem o que? Crédito à mentira. Né? O diabo diz falsidades de maneira tão natural e espontânea como Deus diz a verdade. Né? Então é impossível que Deus minta. Hebreus 6,18. Também é impossível que o diabo diga a verdade. Porque Deus faz a índole dele, o caráter dele, o ser dele é verdade. O do diabo, o caráter dele, a mente dele, é mentira. Então é legal que Jesus falou muito isso do coração. Se o teu coração é mau, coisas más vão sair dele. Se o teu coração é bom, coisas boas vão sair dele. Né? Tesouros. Daquilo que tu fala, é aquilo que está cheio do seu coração. Daquilo que tu faz, é dali que vem o adultério. Né? Dali que vem o homicida, a mentira, vem da mente. Beleza? Uh, beleza. Também é impossível o diabo diga a verdade, mesmo quando decida. É interessante isso, que mesmo que Satanás tente falar a verdade, ele acaba falando mentira. Porque ele cita trechos das escrituras, que é verdade, mas ele distorce. E é isso que o mundo religioso faz. E por que eles fazem isso?
Porque não há verdade neles, porque o pai deles não é Deus, é o diabo. Então eles falam daquilo que eles são, daquilo que o pai deles é. Certo? Então é isso. Também é impossível que o diabo diga a verdade, mesmo quando ele quer decidir citar as escrituras segundo os seus propósitos. Né? Porque os propósitos deles não é a verdade, é a mentira. Então por isso que ele distorce. Né? Os filhos de Deus, portanto, serão caracterizados por seu amor à verdade. Os filhos do diabo por sua recusa a aceitar a verdade. Os filhos do diabo por sua recusa em aceitar a verdade, Jesus não diz. Apesar de eu dizer a verdade, não me credes. Jesus não disse isso. É interessante, ó. Apesar de eu dizer a verdade, não me credes. Não, não disse isso. Jesus disse o quê? Porque eu digo a verdade. Vocês não me creem. Não me credes. Por causa da ascendência espiritual dos seus ouvintes, o fato dele dizer a verdade era razão suficiente para eles o que? Rejeitar eles. Como hoje, a gente falar a verdade para as pessoas. Falar a verdade no mundo religioso. As pessoas que se dizem religiosas, elas te condenam, elas te rejeitam, elas não querem ouvir. Porque elas não querem a verdade. 8:46, 47. Eles tinham pensado que Jesus era culpado de um pecado duplo. E que é o quê? Profanação do sábado e blasfêmia. Que era aquilo que eles viram, né? Ele curando no sábado, enfim, eles falando filho de Deus, né? Novamente, Jesus lhe disse que a razão da recusa deles em aceitarem a verdade que ele proclamava é que eles não são filhos de Deus, da verdade. Porque a verdade não está neles. Se o enviado de Deus fala as palavras de Deus, testemunho de João Batista sobre Jesus, então quem for filho de Deus demonstrará o quê? Ouvinte. E reconhece as palavras de Deus. Certo? Aqui as palavras de Jesus antecipam o que ele dirá mais tarde a Pilatos. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Porque a pessoa é de Deus. Então, fica essa pergunta para vocês, para mim. Deus é o nosso Pai ou o diabo? Lá em Gálatas 3:26. Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Beleza? Então espero que eu tenha ajudado e contribuído para a vida espiritual de vocês. Vocês possam estudar esses textos, ver esse vídeo uma, duas, três vezes, né? E aplicar isso na vida de vocês, ver se isso está na vida de vocês, para vocês realmente, ao contrário do mundo religioso, realmente vocês conseguem ver se vocês estão em Cristo. E assim, estando em comunhão com Cristo, vocês estão com Deus verdadeiro. E estão salvos. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Desculpa a demora para postar vídeos, tá? E que Deus os abençoe vocês possam crescer cada vez mais na graça de Cristo, no amor dos irmãos, né? E lutando contra o pecado nesse mundo. Né? E sabemos que em Cristo a gente é muito mais que vencedor. Bom, Deus abençoe. Um abraço. Valeu. Beijo.